A gente muda de assunto para falar sobre segurança pública. Em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, criou uma força-tarefa com integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil para investigar a execução do delator do PCC, Vinícius Grinsbach, no aeroporto de Guarulhos na tarde da última sexta-feira. Em entrevista coletiva há pouco, Derrite afirmou que o compromisso é identificar e prender os responsáveis pelo assassinato. Derrite afirmou ainda que a Corregedoria da Polícia vai investigar a conduta dos policiais militares que escoltavam Vinícius Grinsbach. Os celulares de todos esses policiais que estavam no dia lá no aeroporto de Guarulhos foi apreendido. Eles já foram chamados pela Corregedoria da Polícia Militar e terão que explicar o que faziam, porque só o simples fato de realizarem um serviço extracorporação já configura uma transgressão disciplinar que não é permitida. Além disso, estavam fazendo isso para um indivíduo criminoso. Ele não era um empresário, ele era um criminoso, condenado já nos processos, que já foi preso. Então, não há que se falar apenas em transgressão disciplinar, mas sim no eventual cometimento de um crime militar por parte desses policiais militares. Já existe um inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, apurando a conduta criminal dos policiais militares mencionados. Bom, Silvia, essa coletiva de imprensa ocorreu agora há pouco aqui em São Paulo, com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Agora, esse parece um roteiro de filme de terror, né? O que aconteceu aqui na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, principal aeroporto do país. E, infelizmente, culminou com a morte de um inocente, um motorista de Uber, o Celso Araújo, de 41 anos. Então, primeiro, toda a solidariedade a esse motorista que, infelizmente, foi baleado, foi atingido nessa tragédia que ocorreu na última sexta-feira aqui na cidade de São Paulo. E aí, Silvio, a gente vira e mexe e fala aqui no programa sobre o crescimento do crime organizado no Brasil, o combate que tem sido feito aqui no estado de São Paulo. Mas, primeiro, eu queria te ouvir o que significa a execução de um homem envolvido com crime organizado, ele que era delator do PCC, em plena luz do dia, eram 4 horas da tarde de uma sexta-feira, no maior aeroporto do país. Máfia, narcos, é disso que se trata. O Brasil vai, infelizmente, se tornando um narcoestado. E claro que acontece aqui, no maior estado da federação, pelo tamanho, pelo porte do estado de São Paulo, porque o PCC nasceu no estado de São Paulo e se espraiou. O PCC cresceu nos governos do PSDB, quando o PSDB administrou o estado de São Paulo. É simples você olhar os números da criminalidade envolvendo esta facção criminosa que já está presente em 24 estados do Brasil e movimenta cifras que começam com B. Eu estou falando de bilhão, eu não estou falando mais de milhões. Tem toda uma estrutura de lavagem de dinheiro internacional e utiliza o Porto de Santos, sobretudo, como principal caminho para endereçar drogas para Europa e Oceania, mas não é a única modalidade do PCC. O PCC trabalha com roubo de carga, o PCC trabalha com contrabando, com aluguel de armas que tem um verdadeiro arsenal e aluga isso para criminosos, por exemplo, naquele crime que se tornou até um pouco comum no interior de São Paulo, chamado de novo cangaço. Algumas pessoas talvez se recordem disso, né, que é o domínio de cidades. Isso é algo recente. Então, o PCC hoje tem uma estrutura piramidal muito grande e muito forte. E engana-se quem pensa e quem ainda diz que o PCC é administrado só por aquelas cabeças, por aqueles nomes muito conhecidos, aquelas alcunhas que estão presas há décadas. Não mais. O PCC hoje tem outros líderes, inclusive fora do Brasil. O PCC tem atuação política, o PCC tem braços no judiciário, o PCC está presente em vários lugares. Assim como outras facções também estão no Brasil. O Brasil tem mais de 80 facções criminosas hoje mapeadas. O Comando Vermelho é a segunda. O Comando Vermelho nasce no Rio de Janeiro, mas de longe já não está mais só no Rio de Janeiro. E também
lançou todos os seus... Isso é tentacular. Ele está no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. Agora, o ponto que a gente chega é... O governo de São Paulo enfrenta essa facção criminosa pela primeira vez de verdade. Algo que não aconteceu nos governos do PSDB. É evidente que o crime vai revidar. E isso que nós assistimos, como você falou, parece um filme... É um filme de terror. Fica aqui a solidariedade às famílias, sobretudo do motorista que levou esse empresário até o aeroporto de Guarulhos, né, o maior aeroporto internacional do Brasil. Mas o ponto que eu quero tocar é, isso não é novo, isso é algo que vai em escalada porque não teve o devido combate no tempo certo. E em relação à estrutura federal, porque é necessário sim, quando você trata de fronteiras, o Brasil, por exemplo, não é um produtor de drogas. O Brasil é um corredor para escoar essa droga. A droga vem da Colômbia, vem do Peru, vem da Bolívia e a gente sabe que entra por uma fronteira. Se entra é porque houve falha na fronteira. Se entra por meio terrestre é porque houve falha terrestre. Se sai do Porto de Santos, vejam vocês, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que os traficantes optam por mandar a droga pelo Porto de Santos porque o Porto tem melhores condições, porque o Porto é bom. Parece piada de mau gosto. Né? Quer dizer, então, que a infraestrutura do Porto é ótima, então os traficantes acham isso muito bom. Está tudo errado. E onde é que está a força federal nessa hora? Porque o exemplo tem que vir de cima. Mas nós temos, e aqui finalizo, Paula, um governo federal que trata o crime organizado de forma frouxa, com frouxidão. Do contrário, uma senhora que tem uma alcunha chamada de dona do tráfico, dama do tráfico, não teria entrado pela porta da frente do Ministério da Justiça. Não teria as despesas pagas por um outro ministro dos Direitos Humanos, que já nem é mais, caiu. E esse ministro da Justiça não demitiu ninguém até hoje. Hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então o exemplo vem de cima. Quando você tem uma frouxidão e o Ricardo Lewandowski segue a mesma cartilha lá em cima, é claro que o crime se sente à vontade. Quais são as pautas e a agenda da esquerda no Congresso Nacional? Se não é desencarceramento em massa, se não são pautas que favorecem os criminosos, impedir que as pessoas tenham armas dentro das suas casas para se defender. Posso seguir aqui, mas o exemplo vem de cima. E aí o crime se sente à vontade. Curiosamente, Paula, nos governos do PT.